Olá a todos e todas. Meu nome é Rogério Cavalcante Castro, eu sou ator, cineasta, roteirista, dramaturgo e vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha trajetória de roteirista nesse trabalho que se chama Meu Aprendizado de Roteiro, o Desejo, a Universidade e a Pandemia. Primeiro de tudo eu queria dizer que o trabalho de roteiro, o aprendizado de roteiro é um eterno aprendizado. Não tem tempo. O tempo todo a gente está se reciclando, o tempo todo a gente está aprendendo mais, o tempo todo a gente está sendo influenciado pelo que vem de fora, pelo nosso tempo, pela nossa época, pelo que estão em volta, pelos acontecimentos. Então isso é sempre mutante e é sempre muito vivo na nossa vida. Por mais que a gente tenha uma marca, comece com assuntos que interessam mais e que a gente quer falar sobre, a influência dos acontecimentos e do nosso tempo está sempre muito latente, muito presente. Então vamos por partes. Como esse trabalho se chama o meu aprendizado de roteiro, a minha experiência pessoal sobre esse assunto, eu tento dividir em 3 partes, que é o desejo de ser roteirista, a vontade de começar a escrever sobre cinema, quando isso vem. Depois eu parto pro ensino acadêmico, esse desejo que levou até um aprendizado acadêmico institucionalizado e com a vontade de aprender mais, de saber do que eu estou falando, de saber aonde eu vou pisar e aonde eu vou trabalhar, onde eu vou escolher como profissão. E o resultado disso depois da universidade, porque eu me formei exatamente no momento em plena pandemia. Minha formatura de cinema na UF, onde eu fiz o curso de cinema, acontecia em abril de 2020 e a pandemia começou em março, exatamente hoje está fazendo um ano. E aí eu ia me formar em maio, eu ia me formar em abril, acabei me formando em maio e virtualmente. Consegui fazer a formatura, tudo ok, e foi através das redes virtuais, não presencialmente. E depois disso, caindo direto num momento de isolamento, distanciamento pandêmico, onde todo o processo de fazer cinema, porque minha ideia não é só ser roteirista, é ser o diretor dos meus roteiros. Tudo isso na pandemia tem um freio, tem um outro aspecto, uma outra maneira de se olhar, uma outra maneira de se reinventar. E passa pelo lado ético, passa pelo lado dos cuidados, passa pelo lado solidário, consciente e até político muitas vezes. Um ano depois, o fato de ser roteirista ainda é um grande desafio e uma maneira de pensar a respeito de como se reinventar e de como se manter vivo, já sendo profissional, como se manter sustentável, né? como ser humano, como uma pessoa que possa criar o seu próprio sustento a partir da escolha que a gente fez como profissão. Bem, então vamos na primeira parte. A primeira parte, que é o desejo. Eu quero dizer que antes de tudo o meu desejo vem pela paixão da cinefilia. Embora eu tenha começado os primeiros passos como ator de teatro e fazendo alguns cursos e me arriscando em TV, desde pequeno, como figuração, incentivo de alguns integrantes da família, e
e me formando numa escola tanto pública quanto particular, que foi a Martins Pena e a Cal, o meu universo era muito mais teatral, embora continuava sendo o cinéfilo, sempre ligado, sempre fui muito ligado desde criança mesmo, seja a literatura, seja a música, seja ao cinema principalmente. E ao teatro, que foi começando o aprendizado. Mas como o teatro ainda para criança, ainda para é algo que exige um deslocamento para você ir, então o cinema tinha um acolhimento maior de que, além de eu ir ao espaço de cinema, a sala de cinema, tinha a possibilidade de assistir filmes em casa, desde fita de VHS, hoje DVD, hoje o streamer, enfim. E uma das primeiras coisas que, como eu era muito ligado à literatura, eu gostava muito de ler também e ver filme, ligado ao teatro, uma das primeiras coisas que me veio à cabeça com o desejo de escrever foi exatamente o contrário. Eu vi um filme como, por exemplo, um Hitchcock, Festim Diabólico. Eu achava que aquilo, como eu era ligado a teatro, aquilo dava certo se eu transpusesse isso para o teatro. Então os meus primeiros desejos foram esses, assim, de pegar coisas do cinema e colocar para o teatro. Transpor filmes. E o risco que eu fiz disso foi um cineasta que me conquistou muito, que era o Frank Capra, um cineasta norte-americano. Frank Capra tinha histórias que sempre tinham um desfecho mirabolante, uma coisa ligada ao social, uma coisa ligada à humanidade dos seus personagens, e isso me comovia muito. E eu tinha essa vontade de pegar um filme dele e transpor. Eu comecei a ver tudo dele, desde um dos mais famosos, que é A Felicidade Não Se Compra, com o Do Mundo Nada Se Leva, O Adorável Vagabundo, Meet John Doe, que me chamava muita atenção. E uma das coisas que mais me instigava nessas situações era a história em si, como contar uma história. E o fator surpreendente da história, sempre ter alguma coisa que chamasse atenção dentro da história, de como contar aquela história e os efeitos disso emocionalmente e muitas vezes até socialmente. E a técnica, muitas vezes. Hitchcock traz muito isso, né, em alguns filmes, como a história bem contada, a união dessa coisa da história bem contada com a técnica cinematográfica, que Hitchcock faz muito bem, me fascinava muito e me chamava muito a atenção. Então o primeiro risco que eu tive foi esse, foi pegar o filme Do Mundo Nada Se Leva, que eu acho que é de 1936, do Frank Capra, e transpor ele pro computador e fazer uma peça de teatro para que isso fosse apresentado no palco. Esse encantamento pelas histórias, como eu era já ligado muito ao teatro, isso me veio também muito das peças de teatro e às vezes até de dramaturgos que passeavam por outras partes do teatro, como o Nelson Rodrigues. Quando eu li os contos do Nelson Rodrigues, aqueles da vida como ela é, me chamava muito a atenção o fator de surpresa que tinha em cada final. Assim, a história ia para um lado e de repente te driblava para outro e te colocava uma situação mirabolante e inesperada. Isso para mim era muito fascinante, e sem deixar de meter o dedo na ferida social do comportamento, classe média, do comportamento
seja do machismo, ligado ao sexo também, ligado ao desejo dos personagens, ao desejo latente dos seres humanos. Então, quando eu li a primeira vez, antes de ver até a peça montada, depois eu vi várias versões do Beijo no Asfalto, eu ficava muito impressionado. E mesmo quando eu vi as versões pro cinema, isso também me chamava a atenção, porque tinha sutis diferenças e também às vezes grandes diferenças de acabamento. Por exemplo, o beijo propriamente dito não existe na peça de teatro do Nelson Rodrigues, em Beijo no Asfalto, mas existe no filme do Bruno Barreto, quando ele fez na década de 80. Então, e a coisa também do cinema é a coisa muito ligada também aos astros. Assim, você vê uma peça de teatro que você conhece e vê que fulaninho que você gosta, o ator que você gosta, o ator que você admira, está ali fazendo, isso te dá uma vontadezinha, uma gamazinha, um desejo de saber como que isso se desenrolou. Muitas vezes você se frustra, mas aí é o lado também que vem do desejo de ser escritor, que aí você quer fazer a sua própria versão. Mas é legal ver, por exemplo, no Beijo no Asfalto do Bruno Barreto, ver o Tarcísio Meira beijando Neila Torraca em plena Lapa aos olhos da Lídia Bronde. Então isso tudo foi moldando o meu desejo, foi fazendo com que eu pegasse esse caminho, assim, saísse do caminho do ator para começar a escrever, até porque eu sempre era ligado à literatura, sempre lia muito, sempre era incentivado, seja em alguns membros da família, seja na escola, seja em conversa com os amigos, e isso também é o que me chama a atenção, muitas vezes até na música, a forma como está sendo contada a história de uma música. E de cara, uma das que me deu muito uma surpresa grande e um desejo enorme de querer fazer aquilo, muito antes até do sucesso do nome dela, foi a Ana Mui Laerte. Quando eu vi Durval Discos e aquela surpresa da virada de ter uma história que vai para um caminho e de repente toma outro totalmente diferente, surpreendente, e ainda com uma crítica dos costumes, aquilo me pegou muito forte. E aí eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer, e é isso que é a paixão que eu tenho, que é o meu desejo. Você não está com vontade de ir no banheiro, não? Tô com vontade de fazer xixi. Ah, então vai fazer xixi. Vai? Pode, querida, pode. Pode, vai. Eu deixo. Ai, meu Deus. Mas ela é uma gracinha, não é, Durval? Lá isso ela é. É uma gracinha mesmo, né? É, mãe, é uma gracinha mesmo. Ela enche a casa. Nossa, como ela enche a casa. Olá, boa tarde. Presa em São Paulo a quadrilha que sequestrou há 3 dias a menina Cristina Botelho, em sua fazenda na região de Tietê. A polícia cercou a quadrilha nas imediações de Osasco, mas não encontrou a menina Cristina Botelho. Houve troca de tiros e uma das sequestradoras, a babá da menina, Maria de Fátima da Silva, foi morta. Mais detalhes com a nossa repórter Márcia Bongiovanni. Então é isso, a maioria das coisas, das situações que me levaram a esse desejo de ser roteirista, foi sobretudo como público, como cinéfilo, como público de teatro, como leitor de um livro, leitor de peça, leitor de contos, ouvinte de música. Então tudo isso foi me preparando para esse desejo ficar mais latente e eu tentar colocar isso em prática no estudo, antes de saber, porque o que eu queria saber era como que isso funcionava, se eu ia fazer isso, como é que
que caminhos eu ia começar a tomar. E isso veio de muito antes até quando pequenininho, quando eu começava a aprender a ler e vi coisas como do Shakespeare. A primeira vez que eu li Romeu e Julieta ou ouvi alguém contando aquela história, aquilo também tinha o fator surpresa da morte do Romeu e do Julieta e como se dava aquilo. Então eu fiquei muito impactado com essa coisa. E de novo veio teatro. Aí, pulando para Ana Mui Laerte, aí você começa a buscar saber como é o autor, como o autor faz isso. Então eu comecei a ver tudo da Ana Mui Laerte. E era sempre com a mesma avidez e com a mesma surpresa. Aí eu vi o É Proibido Fumar, vi o Chamado a Cobrar, tentei ver os curtas dela, inclusive um curta dela que completamente indisponível, que é o primeiro que ela fez, que ela não quer que vejam também, que eu achei isso curioso. E fui atrás desses outros, e outros também. O que sempre me chamava a atenção no cinema era o roteiro, como os roteiros de Billy Wilder também, Crepúsculo dos Deuses, ou do Fellini, mesmo depois da fórmula dele contar a coisa um pouco mais abstrata. Para mim era muito interessante aquele universo, mas mesmo antes, quando ele tinha um roteiro fechadinho daqueles 3 atos de começar, desenvolver e fazer o desfecho, Noites de Cabiria, por exemplo, me impressionou muito, com aquele desfecho, com a maneira como ele coloca os seres humanos. Depois veio o Jorge Furtado, que também me impressionava muito pela forma como ele não só contava a história, como colocava nos diálogos. Os diálogos do Jorge Furtado são muito inteligentes, são muito bem pensados e são muito perspicazes no que ele quer contar. Sempre tem uma ligação, sempre tem uma ponte dentro da mensagem que ele quer passar, do que ele quer contar. E inclusive dentro dos documentários também, assim, porque às vezes esses roteiros não seguem só filmes de ficção. Eu confesso que esse desejo me levou totalmente para o lado da ficção. O meu interesse hoje é fazer ficção, é escrever sobre ficção, mas o documentário, se você for perceber e olhar alguns documentários, como por exemplo, eu lembro agora Uma Noite 67, você vê que tem exatamente todas as estruturas lá de começo, meio e fim, assim, certinho, de como começa o filme, como termina, e tudo muito encaixadinho e com muita lógica. E continuando com essa parte das minhas influências, teve também muito o Dias Gomes. Primeiro no teatro, que me impressionou muito, o Santo Inquérito. Depois, quando eu li O Pagador de Promessa, eu que era muito ligado à Igreja Católica, aquilo me influenciou tanto assim que eu já comecei a refletir sobre o meu posicionamento em relação à religião também. E aí depois eu comecei a ver outras coisas do Dias Gomes, inclusive na televisão, que aí você começa também a ver que esses trâmites, esses caminhos quando são bem contados, eles também estão na televisão. Prova disso é que a Janete Claire fazia muito isso, a esposa do Dias Gomes e escritora de novelas. E ela tinha isso, tinha esse fator surpresa também, quando você vê por isso quando tem alguma coisa da Janete Claire no canal Viva, eu corro para ver, para saber como se estruturou isso, assim, como chegou a isso. Hoje você tem os acessos, às vezes você consegue ver um capítulo no YouTube ou alguma coisa, ou até comprar os DVDs mesmo e ter em casa. Mas é impressionante como ela resolve algumas coisas, de soluções que dão para a personagem, para a história, para a narrativa, para a narrativa andar. Como em Capital, Pecado Capital, que foi uma novela que ela fez da década de 70 para substituir, inclusive,
uma novela do Dias Gomes que foi proibida, que foi o Roque Santeiro, e tantas outras. Hoje você vê que também, até hoje, eu continuo, como isso é móvel, que esse desejo continua sendo influenciado e pegando caminhos e te colocando crítico a respeito até das suas escolhas de caminhos que você vai tomar como autor. Hoje, por exemplo, eu vejo o Lavi Dias, que é um diretor filipino, que conta a história divinamente com uma outra pegada, uma outra forma de contar a história. E eu acho que o interessante para nós roteiristas hoje é isso, é buscar esses caminhos. Não ir só pelo caminho que estão te enfiando goela abaixo, que a mídia está te colocando. Assim. Você tem que ser um pesquisador, tem que ir em cima, e isso eu estou falando até como público, como pessoa que vai assistir. Né? E não é só... Às vezes a mídia acerta muito, como por exemplo Tarantino. Tarantino consegue unir as duas coisas. É um filme de mercado que consegue fazer um sucesso tremendo, e também um bom roteiro, uma boa história sendo contada. Quem não se surpreende com a maneira como é contada, por exemplo, cinematograficamente e até narrativamente, de um Cães de Aluguel ou de Pulp Fiction, que é uma história bem contada, te surpreende, e a maneira como ele conta e como ele coloca no cinema é totalmente desconstruída. E também a parte estética ou até da maneira como se conta os efeitos que isso dá em você cinematograficamente. A exemplo disso, Kill Bill, que por mais que você veja que tem uma história lá, mas a essência do Kill Bill, o que te chama a atenção é a forma como aquilo é contado, como aquilo é mostrado para você. Aí eu comecei, depois disso, assim, antes mesmo ainda da faculdade, eu comecei a me arriscar em algumas coisas, saber porque o que mais faltava, o que mais precisa para quando você quer escrever, um roteirista ou um dramaturgo, é uma certa disciplina, senão a coisa fica só no campo das ideias. E assim foi uma das... como eu tenho um namorado que é muito prático, então a forma dele me ajudar foi isso, colocando isso em prática. O que você quer fazer agora? Na época eu estava querendo, a primeira coisa que eu fui fazer era uma peça infantil, queria escrever uma peça infantil. E ele me colocou na prática disso. Vai ficar só no campo das ideias? Não. Então, quanto tempo você precisa para fazer isso? Em quanto tempo você termina essa peça? Em quanto tempo você pode fazer isso? Partindo desse princípio, quando você pode trabalhar durante a semana, que dias, quantas horas por dia, e assim a coisa saiu. E a primeira peça infantil minha, chamada Icas, e o primeiro trabalho também escrito, assim, com mais consciência, ficou pronto em 2 meses. E aí depois eu percorrer um caminho de editais, essas coisas todas, e aí isso incentiva mais a gente a continuar. A partir disso e com essas influências eu me arrisquei em outros trabalhos mesmo sem saber como funcionava essa coisa da questão prática de como escrever, da questão técnica. Mesmo assim eu fui me arriscando. Como eu escrevi primeiro de cara, com muita influência da Ana Mui Laerte, um trabalho chamado Doença é Vida, que tinha a composição de ter uma surpresa final, uma história de uma mulher que, insatisfeita com o casamento, faz quase um ciclo de começo, meio e fim. Ela sai de casa, passa pelo bairro do Flamengo, passa pelo aterro e volta para casa de novo transformada. Então, foi essa ideia. E além dessa, estudo antes da universidade, foi uma ideia que eu tinha a partir de uma música, que era a música do Chico Buarque,
ela desatinou, que aí eu escrevi, eu tentei entender aquela música pelo meu lado, de uma pessoa desatinando no carnaval, e tentei colocar isso dentro de um roteiro de cinema, de um projeto de roteiro de cinema, que eu ainda não sabia também escrever o roteiro de cinema. Eu tentei armar aquelas situações para que chegasse. O que me impressionava era porque a música do Chico, ela já tem a ideia do fim do filme. Uma pessoa desatinou. E aí a minha ideia era pegar o começo até onde, por que essa pessoa desatinou. Então aí foi o nascimento do meu primeiro curta de ficção, que foi o Toda Cidade Anda Esquecida. Olá! Agora vamos para a nossa segunda parte do trabalho, que se chama Meu Aprendizado de Roteiro, o Desejo, a Universidade e a Pandemia. Eu falei sobre o meu desejo, sobre escrever roteiro, como começou essa ideia, e agora eu vou para o lado da universidade. A universidade sempre foi uma vontade minha de cinema, mas sempre teve aquela coisa do... o cinema brasileiro, será que vai dar esse negócio de ser artista? Mas a coisa foi modificando de uns 10 anos para cá. E aí a coisa foi tomando outro campo, e o cinema foi se fortificando cada vez mais, fortalecendo muito. E eu já tinha começado lá aos 16 anos fazendo letras na UF, aí abandonei por causa do teatro, fui fazer 2 escolas de teatro, e aí depois isso foi me estimulando mais a voltar para a UF e fazer cinema. Mas nesse meio tempo eu fui com o projeto da peça de teatro, aquela primeira que eu escrevi, o Icas, para o Nordeste, e fazer um trabalho ligado às crianças do Nordeste, crianças de escola pública, e a montagem da peça. E ao mesmo tempo que tentava o Enem novamente. Quando passei para o Enem, eu comecei fazendo no Nordeste. Eu morava em Recife e comecei a faculdade em 2016, não, 2014. 2014 na UFPB, Universidade Federal da Paraíba. E aí foi o primeiro contato que eu tive de como seria começar a ver cinema de uma forma acadêmica, de uma forma mais estruturada e menos só passional, com menos só no escuro. E as primeiras coisas que me chamaram a atenção, evidentemente, foram as aulas de roteiro e de teoria, principalmente porque teoria sempre me deu a ideia de que é como você faz para começar a entender o campo que você vai começar a abordar. Mesmo que eu vá só através do roteiro, ou principalmente se eu for para o lado de ser cineasta, isso vai me dar uma gama de saber assim, o que eu estou fazendo, o que fazem no mundo, o que estão pensando a respeito disso, como pensam, que caminho tomam para pensar a linguagem narrativa, a linguagem cinematográfica e, consequentemente, como se faz para pensar a escrita do roteiro. E logo no começo das aulas, que eu estudei com o Marcel Vieira, o professor que era da teoria, e depois no segundo período foi de roteiro, a primeira coisa que ele fez foi muito instigante, foi dar uma lista pra gente de filmes, pra gente ver 100 filmes que primavam por essa linguagem de cinematográfica e por essa linguagem
essa riqueza do roteiro, de como escrever bem, de como contar bem uma história, independente de que caminhos você vai tomar, se vai ser do caminho experimental, se você vai ser do caminho de gênero, se vai ser pelo caminho autoral, e as outras coisas que depois disso foi uma lista também dos livros para entender o cinema, essa teoria. E isso foi abrindo para mim cada vez mais assim, a consciência de que eu já tinha quando tinha feito teatro, que a coisa é construída, pode ser construída exatamente para depois você desconstruir. Você tem que saber para depois, se você querer escolher se vai querer usar ou se não vai querer usar. E aí você começa a conhecer todos os teóricos e ler eles, assim, às vezes muito corrido na faculdade, mas às vezes você vai recuperando isso nas férias ou nos seus tempos, depende do seu interesse e de como você quer evoluir e que caminhos você quer tomar. Porque mesmo que os caminhos que você queiram tomar sejam diferentes do que os teóricos falam, é bom entender o que eles falam para você decidir se você não quer aquilo, se você quer usar aquilo, ou para você saber que também existe aquilo. E aí, quando você lê coisas do Ismael Xavier ou do Bazin, que hoje você olha assim até com um olhar de que mas isso mudou, isso já não é tanto assim, o Eisenstein, as teorias do Eisenstein, você começa a ter a noção de que realmente o cinema nasceu agora, está fazendo 125 anos, nasceu em 1895 e que você tem um grande caminho do passado totalmente inédito para você aprender, que é passado, né, um tempo que você não viveu, mas que é totalmente inédito para você, porque tudo isso que chegou até hoje, 2021, é fruto de tudo isso que aconteceu desde lá da primeira imagem do trem, né, do Lumière, dos efeitos do Méliès, passando ou então chegando ao cinema brasileiro, né, dos filmes, muitos filmes que ficaram perdidos, ou do começo das criações do Humberto Mauro, das produções dele, até hoje, quando você vê coisas como do Ardilei Queiroz, né, e do pessoal de Minas, né, e o que deu nisso, assim. E uma das outras coisas da universidade que chamavam minha atenção também eram as pessoas que eram de fora do cinema e que aproveitavam para pensar o cinema. Os pensadores do cinema, como Deleuze, Roland Barthes, Christian Metz. Isso daí tudo faz a gente começar, às vezes é muito hermético, às vezes você não entende bem e fica agoniado com aquela falta de percepção que a gente tem quando estudante, mas voltar à leitura, voltar a tentar entender, ter humildade para começar a pensar a respeito disso, às vezes vai levar para um caminho de grande iluminação, assim, que vai te dar uma chance de você repensar o seu trabalho, repensar como você pensa o cinema, principalmente se a sua bagagem até então, como era a minha, era só de cinéfilo. Eu era uma pessoa, uma criança que via, às vezes, quando criança a gente tem muito tempo, você vê 8 filmes por dia, assim, eu estava inclinado a isso, estava fissurado sobre isso e via totalmente isso o tempo todo. E essa era a ideia, era ver de tudo, inclusive no cinema, na sala de cinema, quando eu pegava um dinheiro maior, eu ia, às vezes com 13 anos, saía de casa,
época de Oscar, então, assim, saía de um cinema e entrava em outro, assim, já vivia direto, assim, conseguia ver até 6 filmes por dia, numa sala de cinema. E em casa uns 8, mais ou menos. Mas esse pensamento, às vezes, essa conclusão, às vezes é muito árdua e muito difícil e faz quase que você desiste se você não tiver persistência, não tiver perseverança e saber o que você está querendo fazer. Um dos primeiros textos que me deu muita agonia foi um texto que o Marcel passou para a gente logo de cara, que foi do Jacques Rancière. E eu li aquilo e meu Deus, eu não estou conseguindo captar nada. Assim, eu tentava, porque a filosofia, o campo das ideias, às vezes é muito ligado a outras raízes, né? Então, se você não tiver a bagagem para aquilo, ou não saber o que caminho você está tomando, você muitas vezes deixa um texto pequenininho do PDF de lado porque você não conseguiu alcançar. O legal da universidade é isso, você é obrigado a isso, você tem uma avaliação, você tem que compartilhar esse seu entendimento com os outros, inclusive às vezes o não entendimento, que é muito bom. Porque quando você é autodidata, você faz aquilo e às vezes tem um entendimento totalmente contrário do que você começa a induzir o que você quer entender. Como eu, por exemplo, com 13 anos quis ler Os Sertões de Euclides da Cunha, porque eu achava que, como o Caetano dizia, todo mundo pode entender tudo. Eu achava que o fato da idade não tinha nenhum peso a respeito desse comentário do Caetano Veloso. E aí, depois de 2 períodos na UFPB, eu passei para a UF. Vim para o Rio de Janeiro, voltei para o Rio de Janeiro e comecei na UF de novo, todo o processo. E aí comecei a pedir a transferência e comecei de novo do primeiro período. E foi quando terminei agora, em 2020. Isso de 2016 a 2020. E na UF já era outro tipo de pegada, um outro tipo de pensamento de como resolver isso. Mas o meu interesse também era sempre não o técnico. Era o técnico se fosse para entender o que era o narrativo, aí sim. Mas E ali foi isso, na UF foi muito o lado de entender, do entendimento do que era o narrativo. Nesse meio tempo eu já estava muito mais inspirado e mais encorajado a escrever coisas. E entrava muito em concursos, em editais, às vezes alguns que não pediam propriamente o roteiro, pediam apenas o argumento. Então foi nesse meio tempo que eu assisti uma entrevista que foi divisor de águas na minha vida, que foi uma entrevista da Ana Mui Laerte. Ela tinha dado uma entrevista assim, informal, num canal ainda antes do Que Horas Ela Volta, dela ter um nome no Que Horas Ela Volta. Ela fez essa entrevista num programa, eu acho que chamado Café, alguma coisa assim, com uma menina paulista muito simpática, e que ela mostrava como ela organizava um roteiro. E aí ela contou todo sobre aquela coisa de... o roteiro tem o começo, o meio, que é o desenvolvimento, o miolo, e o fim. E aí ela ia de sequência em sequência, é o processo das sequências que ela usa, e que são as divisões que existem dentro do roteiro, que aí ela, em alguns momentos ela coloca até o prólogo e coloca o epílogo lá. E isso foi usado por muitos cineastas no mundo inteiro, no norte-americano. Ela chama a atenção que o Kubrick usava muito isso, né? E quando você vai prestar atenção e ver os filmes, você vê que existe exatamente essa linha de raciocínio, esse caminho que é tomado
eu estou falando no cinema clássico narrativo, que aí você rompe com ele muitas vezes em algumas situações. Mas mesmo rompendo, às vezes em algumas situações, tá lá dentro o começo, meio e fim, assim. Mesmo que esteja assim como um quebra-cabeça, muitas vezes, como um filme de Tarantino, a história tá ali, assim, não tá sem pé nem cabeça totalmente, né? Mesmo que tenha o final aberto, mesmo que tenha um momento mais do lúdico, ligado a coisa mais abstrata ou mais experimental, tá tudo um pouco ali. E aí eu via essa entrevista várias vezes e tentava anotar e ver com ela e ver como isso funcionava, ver na imagem, congelar a imagem, ver como isso funcionava, até que eu fiz uma coisa que eu já tinha feito lá da UFPB, quando eu queria entender os filmes do Andrea Tonati. Aqueles filmes etnográficos que ele falava, o Serra da Desordem, que me impressionou muito. Eu simplesmente entrei em contato com eles. Tinha entrado em contato com o Tonati, que fui muito bem recebido, troquei alguns e-mails com ele. Logo depois ele faleceu, infelizmente. E com a Ana eu fui assistir uma palestra dela no teatro e perguntei a ela. Ela falou, pega meu e-mail, eu vou te mandar como é. E ela me mandou. E aí a primeira vez que eu fiz um roteiro seguindo a estrutura do que ela me mandou, nessa estrutura de sequência de cenas e atos. Você pensa, como ela diz, inclusive, vou até copiar um pouco dela, como você pensa às vezes que isso pode ser uma prisão, mas é ao contrário, é muito libertador, porque você começa a saber exatamente que caminho você vai tomar e a parte criativa está em como você vai fazer aquilo. Se existe aquele caminho a tomar é uma coisa. Agora, como você vai contar aquilo, como você vai estruturar os diálogos, como você vai colocar esses diálogos sem parecer que está induzindo o público, então está contando a história pelos diálogos, tudo isso continua sendo um grande desafio, assim, um processo de acerto, erro, experimentação, mostragem, e aí é onde entra principalmente uma coisa que eu acabei mergulhando logo depois, que são os laboratórios. Você pegar a tua ideia, passar para outras pessoas experientes, seja um roteirista, um produtor e até um diretor, e tentar trocar figurinha com eles e saber qual caminho melhor você toma. E aí também é uma escolha, se você quer ir pelo caminho do roteiro que mais bem estruturado, né? Ou você quer fugir um pouco daquilo. Ou você quer ouvir exatamente como está fazendo todo mundo, ou você quer ir também por um caminho que é o seu próprio, assim. Tudo isso acaba sendo uma escolha. Então, mas aí você começa a entender isso, aí começa a ler Robert McQueen, ler outros livros que te levam a essa jornada de escrever roteiro. Falando em jornada de escrever roteiro, o último livro que eu estou lendo é Jornada do Escritor, que inclusive é muito indicado por vários roteiristas e vários estudiosos ou cineastas ou pessoas interessadas a respeito, como o próprio Jorge Furtado. Já indicou ele. Aí eu escrevi, a primeira coisa que eu escrevi foi um roteiro chamado Não Há Espaço, dentro dessa linha desse desenvolvimento, introdução, desenvolvimento e desfecho. E como o que eu ia escrever ainda não era um longa, porque essa estrutura é seguida através de um longa-metragem.
eu tentei adaptar essa estrutura de introdução, desenvolvimento e desfecho, com sequências lá, onde tem a cena determinante, onde tem a virada, o ponto de virada, tudo dentro de uma estrutura menor, de metragem. Então, o que tinha 45 cenas para ser um filme de 1h30, passa a ser 20 cenas num filme num curta-metragem de 15 minutos. E isso também, aí depois eu atribuí a série de TV, que eu tive uma ideia sobre uma série chamada Marta, e aí vai, assim, tanto isso, usar essa estrutura, ou não, ou também se desvencilhar dela, largar um pouquinho, usar um pouquinho, mas também você tem essa liberdade, né? Aí você pode usar na série, no curta, no teatro, que a minha intenção ainda é escrever eu tenho planos para escrever um teatro musical sobre o Noel Rosa, que fez 110 anos em meio à pandemia. Se fosse vivo, teria 110 anos. E o longa, claro. E dentro disso tudo, pensar essas histórias, essas situações, essa estrutura dentro de uma realidade, o que me preocupa muito, dentro de uma realidade do cinema brasileiro. Porque a situação, tanto da universidade quanto fora dela, é sempre aquilo que eu acabei de dizer sobre o que te dão, o que o mundo te dá, o que você não precisa ir pesquisar para saber, praticamente o cinema norte-americano, que é hegemônico em quase todo por ser um cinema de mercado, por ser um cinema... isso não faz dele o melhor cinema, por ter dinheiro, por ter... não faz dele também a melhor forma de contar. Cabe a gente procurar outras formas e saber, e até poder saber escolher o que mais te atrai de verdade. Porque às vezes você está tão induzido pelo que te dão, goela abaixo, que você não sabe exatamente quem você é, qual é a sua identidade. E uma das partes disso é saber qual caminho está tomando, inclusive, o cinema brasileiro. Não o cinema brasileiro que imita o cinema norte-americano, como existe também o francês que imita o cinema norte-americano, como existe a série que por ter mais também hegemonia no mundo dos Estados Unidos, também não precisa seguir aquele trâmite da série norte-americana. Você pode fazer uma série com outro tipo de linguagem, com uma linguagem que seja atraente e que seja inovadora ou muito original, ou pensar até uma forma, se arriscar em alguma forma, que eu acho que é isso que modifica o mundo tanto da arte quanto do entretenimento. Você tentar outras coisas, às vezes que não está nem no universo ainda, entendeu? Tá flutuando ali, e você às vezes tem medo de colocar aquela ideia um pouco mais inovadora, ou então que mesmo que olhem assim à primeira vista e falem, nossa, mas isso é uma ideia de jirico, isso nunca fizeram isso. Eu sempre adorei aquela coisa de que nunca vi isso. Ótimo, nunca ver isso é muito bom. Isso em todos os campos da vida. Assim. A gente precisa experimentar novas visões a respeito de... principalmente na arte. Então é isso. Isso termina a segunda parte, que é a parte da universidade, nesse campinho do trabalho que eu estou fazendo, que é o meu aprendizado de roteiro, o desejo, que eu já falei, a universidade, e agora a terceira parte, que é a pandemia. Bom, a última parte desse trabalho,
é sobre a pandemia, que é até uma parte mais curta, porque a gente viveu menos, mas viveu muito intensamente, está vivendo muito intensamente porque é um tempo de clausura, né? É um tempo de recolhimento, e que eu confesso que até no começo, quando começou a pandemia e eu tinha terminado a faculdade, aquela coisa de, nossa, não tinha tempo para nada, tudo comia rápido, se lia um livro profundo tinha que ser correndo, lia um livro e parava. Desde a faculdade, quantas vezes eu tentei, começava a ler esse livro, que é um livro gostoso de ler, maravilhoso, assim, te diverte, o do Truffaut com Hitchcock, e várias vezes você começa a ler, mas aí tem um trabalho para fazer, tem um almoço para correr, tem um bandejão para sair correndo, para poder comer, não dá tempo, e aí você acaba perdendo o fio da meada e acaba parando novamente. Então a pandemia deu esse momento assim de reflexão, de momento assim que no começo você ficava aliviado, só que você não imaginava que um ano depois você estaria ainda envolvido nessa situação. Então a pandemia foi muito reveladora para principalmente muitas escritas que eu já tinha feito, começar a pensar a respeito dela e começar a tentar aperfeiçoar. Porque no fundo eu tenho a impressão de que quando a gente escreve um roteiro, escreve um trabalho e ele foi terminado porque tinha um tempo para acabar, não sei o quê, mas que você não ficou tão satisfeito, certamente é porque você sabe no fundo mesmo assim de que ele não está bom ainda, que precisa ter mais um tempo de cadeira, de ficar ali sentado pensando a respeito, parar um pouquinho, porque o momento que a gente está criando, às vezes a gente para de ver coisas, para de ler também, né? Assim, porque tudo um pouco influencia, atrapalha, assim, então é aquele momento de reclusão que aí você... Mas também voltar a um trabalho já escrito também é muito difícil, porque você fica com aquela sensação de que, putz, da onde eu vou começar? O que está errado? O processo de identificação dos erros de um trabalho que você escreveu. E o que dá muito isso, esse incentivo, muitas vezes, é a inscrição de editais, de laboratórios, de cursos, de toda essa gama de situações que tem e que se enriqueceu mais ainda nessa época de pandemia, porque agora que teve mais lives, agora que teve mais conversas virtuais, palestras, essas coisas, tudo, e com acesso muitas vezes a todos, entendeu? Porque não tem a barreira da distância ou a financeira, que muitas vezes a gente não vai num lugar porque financeiramente não consegue, não tem condições. Mas ainda existe muitos cursos, por exemplo, agora tem o curso do Jorge Furtado que eu gostaria muito de fazer, mas sem auxílio emergencial, sem uma... E mesmo se tivesse o auxílio emergencial agora, que pode entrar, que eu posso ganhar R$150, não tem muito o que fazer. Não dá para você tirar esse dinheiro do supermercado para fazer isso, para fazer esse curso. Então, mas isso ajuda muito agora. Na pandemia teve esse lado do incentivo ao estudo muito grande, do incentivo à leitura. Foi um momento também que você começa a ler e reler todas as coisas ligadas ao que você quer fazer, as coisas que ficaram para fora, muito Glauber, livros do Glauber, livros do Ismael Xavier, biografias como a do Chaplin, todo Bazin, todo Eisenstein, muita coisa do Fernão Ramos,
as coisas ligadas à história, biografia de Cacá Diegues, tudo isso que tem na minha estante, que eu gosto de ter, inclusive, físico, porque ficar preso também às coisas da internet, por questão de espaço na sua casa, é também ficar refém ao que te dão. Então, é uma amarra que também é uma escolha se você quer passar por isso ou não. Então, e principalmente as coisas que vão mudando, assim, no mundo, assim. Em 2014, quando eu comecei a 2014, quando eu comecei a faculdade, os discursos do mundo, principalmente no Brasil, eram outros. Discursos de minorias não tinham tanta força como tem hoje. Então, o legal da gente também é começar a pensar as histórias que você quer contar dentro desse universo. Será que eu tenho alguma coisa que me incomoda dessas minorias? Eu, por exemplo, sendo gay, sou parte de uma minoria. Mas se eu quiser falar também sobre a questão da violência feminina, o lugar de fala, eu posso ter um lugar de fala do tipo, minha mãe sofreu isso, entendeu? Uma irmã está sofrendo isso. Então, às vezes são coisas que me incomodam e que eu posso colocar ali na minha arte também. O que me preocupa às vezes nesse discurso é o discurso pelo discurso. Eu acho que tem que ter, na minha concepção assim, de roteirista, a minha autoria, eu acho que tem que ter o lado de aquela chavezinha que te instiga a contar essa história, a chave da surpresa do Romeu e Julieta, a chave, por que não? Por que não ter esse entretenimento junto com essa crítica? Isso é uma coisa que muitas vezes é esvaziada nos dias de hoje, que é uma coisa que pode se pensar mais a respeito. Porque o que acontece, que me dá a impressão de que se a coisa fica só pelo discurso, vão ser filmes ou vão ser trabalhos que vão ter data marcada. Vão ser filmes que vão envelhecer se não tiver uma história por trás. Se você quer falar, igual o Hitchcock, se ele queria falar do nazismo, hoje não tem muito sentido falar, até tem um pouco com o Bolsonaro aí, mas se você quiser falar do nazismo lá, igual ele falou em Interlúdio, hoje o assunto parece datado, mas quando o Hitchcock coloca daquela forma, daquela linguagem, maestria técnica, maestria de como contar, a linguagem cinematográfica, a linguagem autoral dele, o filme continua rico como era lá na década de 40. Então é isso, a gente, uma das coisas que a gente tem que ter essa antena ligada com o mundo. E para isso a gente tem que continuar lendo muito também, assim, e todas as leituras ainda, e vendo filme de todas as épocas, porque ver só também o que está acontecendo agora no mundo, ou o que está sendo visto, ou o que está na moda, é muito pouco para você criar o seu alicerce de autor. Eu fico ainda muito mexido quando eu vejo que, nossa, ainda tem um filme do Buñuel que eu não vi. Então, por mais que aquilo seja lá digamos que eu nunca vi o Cão Andaluz, por mais que aquilo seja lá do final dos anos 20, totalmente diferente de uma realidade agora, assim, mas para mim ainda é inédito. É tão inédito quanto o filme do dinamarquês que vai concorrer ao Oscar, que eu não vi ainda. O Druk, não é que se chama? Druk.
Então, tanto faz, porque o ineditismo continua em você. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado é de não ficar refém a um modismo, assim, a uma ditadura de que você tem que ver o novo para poder se colocar melhor no mundo, para ser até moderninho, porque isso acaba tendo um caminho muito fútil, de pouco valor. E aí, quando você pensa em roteiros, assim, tem roteiros eternos, como a construção dos roteiros do Almodóvar, como eu falei, os roteiros de documentário. Às vezes essa linha narrativa que veio da literatura, às vezes é bom você retomar, ler as literaturas brasileiras também, ou até coisas que fogem essa narrativa, como Clarice Lispector. Mas ter essa união da linguagem com a narrativa é fundamental, e às vezes você se liberta em alguns veículos, assim. Por exemplo, eu me arrisquei agora a escrever uma novela, então é outra coisa, é outra maneira de contar. Você não pode ter os mesmos efeitos narrativos, ter as mesmas características de contar uma história quando você faz um filme. E de hoje ou de antes, atemporal ou não, principalmente de hoje, se for falar para ver coisas de hoje, a cinematografia mundial não se prendeu ao cinema norte-americano, vê de tudo, tem muitas coisas, né? Seja filipina, seja taiwanês, seja o cinema oriental, né? O cinema coreano, cada um com suas especificidades, mas que te dá um leque de opções para você escolher o que você quer fazer. Ou não, às vezes você não quer fazer nada daquilo, mas você quer ver aquilo, quer saber que existe. Porque muitas coisas, às vezes, eu vejo e gosto muito, mas eu sei que não quero ir por aquele caminho nas minhas escritas, no que eu quero fazer. O que eu quero dizer é isso. A arte é atemporal e a gente não se prendeu ao modismo. E porque se você quer ser a moda, você tem que ter a sua identidade. E para ter essa identidade, você tem que ter a honestidade da tua arte. Você tem que... Porque às vezes a gente cai muito também na armadilha de falar assim, nossa, mas está todo mundo falando do racismo. Quero criar uma situação, mesmo eu sendo pardo, não vivo tanto a situação de opressão que tem o negro, mas também tenho as minhas opções. Se eu tenho alguma coisa que me incomodou e que quero contar, ótimo, entendeu? Aproveita esse momento, porque posso aproveitar também o momento do modismo para poder mexer naquela ferida que ficou. Mas isso também, essa coisa também de falar dessas coisas, das minorias, do racismo, da LGBTfobia, pode ser muito revelador até para você. Assim, porque às vezes eu sendo moreno, pardo, eu posso ter sofrido muito, como é o mesmo caso das mulheres do machismo, assim, ter sofrido machismo e não achar que era machismo, porque estava entranhado na gente. Então, às vezes as minhas precariedades de seguir na profissão, de viver em sociedade com qualidade de vida, muitas vezes foram pesadas pela a cor parda. E às vezes eu nem percebi isso, não liguei a isso, porque o machismo, a homofobia, o racismo, eles também velam o oprimido. Então,
é bom você ter a honestidade nessa hora de contar a sua arte. E, claro, diante disso, dessa pandemia, você se formar e não ter que caminhos tomar, uma das opressões que você vive é a vontade de sobrevivência, que é básica às vezes. Você tem que sobreviver. Como sobreviver como artista, como cineasta, como escritor? Então, uma das coisas que eu aprendi, acabei finalizando, acabei descobrindo na análise, que a gente tem que encontrar caminhos. Se o mundo mudou, você tem que ir para o lado de que o mundo está mudando, entendeu? Então, você pensa outras coisas. Pensa em, o que eu posso fazer agora? Posso dar aula online? E aí uma das coisas que eu pensei foi escrever sobre cinema. Então, que é uma coisa que não estou fazendo cinema, não estou escrevendo roteiro, mas estou escrevendo sobre o que eu gosto. É isso, gente. Então, aqui eu termino esse trabalho, que também foi fruto de um edital, chamado Meu Aprendizado de Roteiro, o Desejo, a Universidade e a Pandemia. Meu nome é Rogério Cavalcante Castro. Uma, duas andolinhas, pinto pé na pampolinha. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. L-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A-L-I-O-U, W, W, na cartilha da Juju, Juju. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, há 10 anos na cartilha. A Juju já sabe ler, a Juju sabe escrever, escreve sal com C cedilha.